se o Aiku participasse do projeto Azulzinho Loki como atacante? Para as pessoas que não sabem, ele era um atacante. Foi mal aí, galera. Mas antigamente eu era atacante também. Mas ele se tornou um zagueiro. Nesse vídeo eu vou te contar sobre esse assunto. Para as pessoas que não sabem, Aiku, ele foi manipulado pelos outros, não só pelo time, mas também por todo mundo. Afinal, no Japão é muito comum não ter jogadores que são egoístas. São jogadores que focam em tocar, são jogadores que estão sempre querendo fazer o básico. E o Aiku, ele tinha um pensamento de ser o melhor atacante do mundo, fazer muitos gols. Mas o seu treinador nunca deixou ele tentar isso. O seu treinador sempre mudou a sua filosofia e ainda assim ele obrigava o Aiku a jogar do jeito que ele estava querendo. E se ele não seguisse as regras, ele não ia jogar como titular nas partidas. E com isso o Aiku não ia jogar futebol, ele ia ficar sempre no banco. E com isso ele se tornou um atacante que só dá passes o tempo todo. E com isso ele venceu troféus, mas nunca foi o destaque. Sempre foi aquele passador e jogador que joga pelo time, dá vida pelo time. E com isso o Aiku perdeu a vontade. Ele não tinha mais emoção de jogar assim, sendo um atacante que só dava passe e nunca fazia os gols. E ele começou a perder a vontade com o futebol. Os sonhos dos japoneses é apenas casar com a modelo, ficar rico e acabou a sua carreira com futebol. É apenas isso, não é igual outros jogadores dos outros times e das outras seleções do mundo. E com isso, o Aiku virou um zagueiro principal para destruir as pessoas que pensavam do jeito dele. Aiku, depois de se tornar um zagueiro, ele até recebeu proposta de time da Itália da Série A, mano. Ele se tornou capitão do Sub-20 do Japão. Ele se tornou um jogador fenomenal, jogando há pouco tempo na zaga. E eu vou te contar o que ia acontecer se ele fosse ao projeto. Afinal, ele não teve essa sorte. Ele tem 19 anos, quer dizer que o tempo que o projeto de Azulzinho Loki passou, ele já estava jogando do jeito que ele não estava querendo e depois se tornou um zagueiro. Vamos começar com a sua força. Aiku sempre foi destacado na sua infância por ter um físico muito forte. Não é à toa que todo mundo elogiava o seu físico. E a coisa mais importante no futebol é você ter um físico. Resumindo, o Aiku tinha isso de sobra. Ele era tão forte que ele simplesmente parou a pancada do Shidou, que estava a fim de acertar o Sendou. E logo depois ele simplesmente meteu a cabeça dele no chão. E detalhe, Shidou é descrito pelo autor da obra como o melhor lutador entre os 300 atacantes que participou do projeto do Ego. Resumindo, a força física dele ia estar acima de todo mundo do projeto de Azulzinho Loki. Aiku poderia muito bem ser o melhor atacante do Japão se tivesse tido a oportunidade de jogar da maneira que ele desejava. Afinal, Aiku ele tem metavisão. Aiku ele é um cara muito inteligente. Afinal, ele estava anulando o Isagi. Ele tinha o mesmo pensamento do Isagi e ele mostrou ser uma pessoa muito inteligente. E ele se tornou o melhor zagueiro do Japão com apenas 3 anos na defesa. Se ele ficou tão bom assim sendo zagueiro, imagina se ele tivesse focado e jogado do jeito que ele estava a fim de jogar. Muita gente esquece que nesse projeto ele vai te evoluir ao nível máximo. Isagi Yoichi entrou sendo o segundo pior jogador do projeto. E a cada tempo e a cada vez que passava, o seu físico, o seu chute, tudo ia sendo melhorado a cada instante e momento. E se o Aiku tem o principal, que é o físico, que é o mais difícil de conseguir, significa que ele ia passar mais fácil nos testes do que o Isagi. Por mais que ele não ia despertar o metavisão nesse momento, ele, assim como o Isagi, ele ia ter conhecimento do campo e também de outras coisas. Afinal, ele mostrou que consegue ler jogadas do Itoshi e do Isagi. Tudo isso vendo eles pela primeira vez. Resumindo, ele ia brigar pelo top 1 junto com Itoshi Rin. Ele ia ser uma versão misturada do Kunigami
Kondo Isagi, com físico absurdo e tendo leitura de jogo. E assim como Isagi sofrendo para fazer gols. Afinal, como o Aiku ficou muito tempo sendo assistente e parando de fazer gols, significa que seu chute decaiu muito. E significa que ele não tem mais aquele talento para chutar no gol e fazer gols de muito longe. Tendo físico forte, você consegue se tornar ambidestro com mais facilidade. Porque o seu pé fraco ele vai ter mais força, porque você é muito forte no seu corpo. Mas a gente tem poucas coisas sobre ele. O único chute que ele deu na partida contra o Azulzinho Loki, e Toshihin bloqueou o seu chute. Muita gente vai falar que isso significa que ele nem sequer presta para fazer um gol. Mas você conseguir finalizar contra o Toshihin pistola é muito difícil. Sem sombras de dúvida, ele é brigar pelo top 1 de gênio do Japão. E todo mundo que enfrentou Aiku na defesa e venceu ele também tinha metavisão, como Kaiser, Isagi e Toshihin e assim vai. E se não fosse o Aiku naquela partida sub-20 contra o time de Azulzinho Loki, o time sub-20 do Japão tinha perdido com uma diferença de mais de 5 gols. Afinal, ele tirou muitas bolas de Toshihin, de Sagioichi, de praticamente todo mundo do outro time. Mas de uma coisa é certa: se ele fosse atacante, ele ia ser melhor do que sendo zagueiro. Afinal, o tempo que ele gastou jogando futebol no ataque é muito e muito maior do que o tempo que ele ficou na defesa. Ele tem praticamente 13 anos de futebol jogado no ataque contra apenas 3 anos de futebol jogado na defesa.